Olá, meus caros, vamos falar de caixões da FEMA, a chegada dos mesmos ao Brasil e o fim do mundo. E agora nós estamos próximos aí de um cataclisma, de uma hecatombe, do fim de tudo. O mundo vai virar uma bola de fogo, vamos morrer tudo, vamos entrar dentro desses caixões, até mesmo vivos, e assim vai haver a redução populacional, conforme diz o que está escrito lá nas pedras da Geórgia, nos Estados Unidos, no estado de Geórgia, que diz que a população mundial tem que girar em torno de 500 milhões de pessoas e não como está agora em mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. É agora o fim de tudo, meu Pai do céu. É lamentável as pessoas trabalharem com isto e fazerem terrorismo psicológico. E quem de fato não tem a consciência do Evangelho, nunca leu a Bíblia, ou se a leu não sabe interpretar, ou já até esqueceu alguns versículos ou passagens bíblicas, vai cair nesse terrorismo, nessa psicopatia, que são não só essa, como muitas outras teorias da conspiração, literalmente teoria da conspiração. Nós, como cristãos, nós temos que ter em mente as palavras de Cristo, que diz que o dia e hora ninguém sabe. Se assim é, porque nós vamos temer a algo que aponta para o fim, a algo que vai acontecer, a um perigo eminente. Ora bolas, não pense você que é o homem que vai acabar com o mundo. Vai acabar com o mundo se Deus permitir, na hora e no tempo que Deus permitir. Se Deus não permitir, pode o homem inventar bomba atômica, nuclear, pode criar qualquer coisa ou tentar explodir. Se Deus intervir, não acontece e pronto. Quando é para acontecer, acontecerá. Mas não foi isso que Jesus disse, né? Jesus disse que haveria os princípios das dores, morte, guerras, fomes, peste, etc. E nós temos visto isto ao longo desses 2000 anos, ou ao longo desses quase 2000 anos, que cumpriu-se a palavra nesse sentido. Agora, não queira dizer que o que está surgindo aí é algo parte de Deus ou tem respaldo. O que vem a ser os caixões da FEMA, ou a sigla FEMA? Eu não vou dizer aqui em inglês, mas é uma sigla em inglês que, traduzido, quer dizer o seguinte: Agência Federal de Gestão de Emergências. Agência Federal de Gestão de Emergências. Que já existe há décadas e mais décadas nos Estados Unidos. E que desde quando surgiu essas teorias conspiratórias, obviamente do povo americano, lá pela década de 90, com livros e tal, se fala disso. E cada vez mais se questionando, né? Quando estava o governo Bill Clinton. Mas só que na década de 90, cabe aqui o adendo que os Estados Unidos estavam vivendo realmente um perigo iminente de terceira, entre aspas, guerra mundial, tinha a Guerra Fria com a Rússia e tal. E já existiam esses caixões, obviamente antevendo a possibilidade de matança. Isso até é algo razoável. Depois, então, com o governo Barack Obama, em 2016, aumentou até mesmo essa confecção, vamos dizer, desses caixões, que são feitos de plástico, um material que não contamina o solo. A própria agência se manifestou acerca disso, dessas teorias da conspiração, dizendo o seguinte: por que fazer tanto desses caixões? Pelo fato de que nos Estados Unidos tem muitos cemitérios que estão contaminando o lençol freático, ou seja, as águas debaixo da terra, não vira água potável. Para evitar isto, estaria se fazendo esses caixões de plástico, mas não é o ser humano que já vai direto naquele caixão de plástico, até porque ele cabe 3 pessoas humanas. Vai o caixão de fato, junto, claro, com o cadáver, e enterra assim. Seria uma embalagem sobre o próprio caixão, e que duraria mais de 100 anos, que evitaria um impacto ambiental ou de degradação ambiental muito grande. Essa é a posição oficial, que tem poder e grande nos Estados Unidos, inclusive quando acontece qualquer coisa nesse sentido, como foi o 11 de setembro de 2001, eles trabalharam com isso, porque não é só para fazer caixões, é para trazer abrigo, comida, fazer filantropia para os necessitados. É por isso que a FEMA existe. E aí a outra grande implicância: mas era lá, tem os caixões
dentro de um possível campo de concentração. O que é isso? O campo é exatamente para servir de abrigo. Ah, mas isso não é verdade. Tratando-se dos Estados Unidos, eles podem manipular as informações, falar algumas mentiras, balelas, mas o objetivo do FEMA sempre foi esse. Agora está no Brasil. Caminhões trafegando aí nas BRs com esses caixões. Possivelmente é para isso que eu falei. Determinados cemitérios possam contaminar os lençóis freáticos, a água potável, para de fato cuidar disso. Por exemplo, tem uma cidade aqui próximo da minha, 40, 50 quilômetros, no litoral, que até é necessário isto, porque o cemitério é próximo de uma praia e próximo também de onde estão tentando tirar, até o momento era, na realidade, agora parece que mudou, a própria água potável, ou seja, num reservatório, a fim, obviamente, de fazer o saneamento da água e dar para a população. E havia um sério risco exatamente da contaminação por conta do chorume que sai dos corpos, que entra em decomposição, que contamina o lençol freático. E isso ia chegar não só ao mar, como ia chegar também às águas de cascatas ou ribeirinhos, ou enfim, águas potáveis que possam então, ser mandadas aí pela rede pública de água e tal. Se for para o mar ainda tem um poder de, por conta do sal, né, das salinas, de tirar um pouco isso. Mas mesmo assim poderia até mesmo contaminar o mar, ainda mais. Então, ali é um caso. E esses caixões poderiam ajudar. Então, a questão é ambiental, não tem nada a ver. A FEMA realmente surgiu para evitar, na realidade, alguns tipos de catástrofes, né, ou para prevenir, tanto nessa questão ambiental, como, por exemplo, se acontecer alguma coisa natural, tem já os caixões reservados. Se acontecer qualquer catástrofe natural ou até mesmo uma possível guerra, não tem só os caixões, mas também tem como abrigos e por aí em diante. Outro dado para refutar essa questão dos caixões da FEMA, por exemplo, se fosse exatamente por conta dessa redução populacional, esses caixões, então por que quando Hitler na Segunda Guerra Mundial acabou fazendo aquela barbárie, o holocausto dos judeus e tal, ele não fez caixões para eles? O que ele fez? Incinerou os corpos. Se fosse para a questão de corpos, eles iam matar todos. Criar uma fornalha aí para colocar eles e morrerem. Como era já até mesmo nos tempos bíblicos, não queriam matar Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha ardente? Pense, não é razoável? Ainda mais com crescente ideia de fazer mais crematórios do que próprios cemitérios, porque o crematório não traria tanto impacto ambiental como o próprio cemitério. Raciocine um pouco, né? E se nós for na Bíblia, eu já citei Jesus dizendo aquilo, o próprio apóstolo Paulo vai repreender um determinado ou alguns determinados grupos que estavam fazendo sensacionalismo, terrorismo psicológico, já naquele tempo, que eles estavam fazendo isso que eu estou dizendo, terrorismo psicológico. Aliás, eu vou ler até o versículo para encerrar. No caso que eu falei, Emeneu, não é Alexandre, é Emeneu e Fileto. Tá? Em 2 Timóteo 2, 17 em diante, que nos diz o seguinte: e a palavra desses roerá como gangrena, câncer, né? Entre os quais são Emeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. O que quer dizer isso aqui? Que eles estavam doutrinando o povo com uma heresia, dizendo que Jesus já ressuscitou, que a ressurreição ela já acontecera e que não é mais necessário acreditar nisto, que isso era balela e tal. E Paulo repreende eles. Agora, o outro versículo que eu citei aqui de uma maneira bem simplória, reducionista, que está exatamente em... que também foi Paulo que disse que está em Tessalonicenses 2, ou 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, que nos diz o seguinte: ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não nos movais facilmente de vosso entendimento, nem vós perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, não é para a gente se perturbar, ficar, ai, meu Deus do céu, ai, o que vai ser, fim do mundo? Nem pelo Espírito, ou seja, com a possibilidade de revelações, de sonhos,
ou pela palavra, por pregações, por mensagem, por escritos, e nem por epístola, pela própria carta, numa má interpretação da carta, da Bíblia e tal. Porque aquele dia e hora, só, como já disse Jesus, é que sabe, ou aliás, Deus é que sabe. E segundo ponto, a igreja não vai passar por período de tribulação. Então, o que nós temos a temer a isso? Nós temos que fazer então somente aquilo que nos compete e fazendo com que também ganhamos almas, ou que almas venham ao reino, né? Que seria, obviamente, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a nós mesmos. É isso que deve ser feito até o fim, ou das nossas vidas, ou quando nós fomos chamados, porque a Bíblia diz que nem todos vão dormir, mas alguns vão ser ressuscitados ao arrebatamento. Então, deixamos essas idiotices, eu já diria, de lado. Ah, mas o Cabo da Ciolo falou. Olha, o Cabo da Ciolo falou, mas até um dado momento ele mesmo mudou um pouco do que ele disse, dizendo, olha, tudo compete a Deus, é o Senhor que decide e tal, pode acontecer, mas Deus pode evitar e tal. Então, enfim, como eu já disse num vídeo anterior, eu não estou aqui para idolatrar político ou pastor, quem quer que seja. A minha opinião é a mais sincera possível dentro do Evangelho e dentro daquilo que eu acredito. Porque um verdadeiro cristão não precisa olhar para essas coisas. Pode até olhar para refutar, mas olhar no sentido de ficar apavorado. Ah, meu Deus, Paulo está dizendo para não ficar perturbado. Para não ficar perturbado. E como você vai se perturbar, você vai estar com essas coisas que lhe contaminam, que não servem para nada. É algum acréscimo? Você se edificou com isso? Você já não sabia o óbvio que um dia ou hora Cristo vai vir? Ou que você um dia também vai falecer? Né? É alguma novidade disso? O caixão é o grande problema? Né? Pare para analisar. Ah, vai acontecer se Deus quiser. O que você pode fazer para interromper isso? Essa é a grande questão. O que você pode fazer para interromper? E se for tudo isso que diz a teoria da conspiração, você vai impedir alguma coisa? Se é da vontade dele, se não for, não vai acontecer. E outra coisa, é para você estar se preocupando com isso? Ou é para você estar se preocupando em estar com Deus, com uma vida espiritual e fazer o bem para o próximo? Para analisar. Deixa de ir atrás dessas correntes aí de teoria da conspiração, ainda que tenha alguma coisa que pareça verdade e tal, mas nem tudo é o que parece, tá? E os sensacionalistas estão aí ganhando muito dinheiro em YouTube, com livro, com obras e tal, visitando até as pedras da Geórgia, porque de fato tem gente, por conta da ignorância, tem curiosidade, examina mais as pedras da Geórgia do que a própria Bíblia Sagrada, né? Então o que está dito lá em 12 idiomas é verídico, 500 mil que vai ser reduzido da população. E o que a Bíblia diz não está correto, que Jesus disse. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos vão escolher a porta larga e poucos a porta estreita. Já não está dito, precisa estar lá naquele sentido, escrito aquela coisa? Para analisar e fique no Evangelho que é melhor, né? Abraço e até a próxima.